Oiê, tudo bem com vocês? E aí, como é que passaram o final de semana? A gente já tá na metade da semana, né? E a gente tá terminando o bimestre também, caminhando já pro último bimestre. Como tá passando rápido, né? E vocês que são da terceira série, então, já tem que começar a se preocupar com tanta coisa. E é hora de começar a desenhar o futuro de vocês. Eu falo sempre na aula de aceleração, mas em todas as aulas eu sempre não tem como eu não falar sobre isso, tá? Terminar o ensino médio é um período, é uma transição, né? Transição para o ensino superior, ou transição também para outras áreas da vida de vocês, que isso é bastante individual, né? Então cada um sabe de si e sabe o que planejou para si, tá bom? Planejamento não é para nossa vida, não é feita pelo outro, é feito por nós mesmos. Às vezes a gente precisa de alguma validação, né? Mas outras pessoas não precisam. Bem, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de artes e mídias digitais. Hoje nós vamos falar sobre a revista digital. Nas aulas anteriores nós falamos sobre os designs, né? Design gráfico, falamos sobre design inclusivo, falamos de todas as ferramentas do design. E hoje a gente vai adentrar nesse universo da revista digital. A revista física, cada dia que passa com o evento da internet, das novas tecnologias, acaba ficando lá no passado, né? Mas ela ainda existe e assim a gente tem que só mesclar o velho e o novo e achar um equilíbrio para as gerações futuras, tá? Bem, objetivos da aula: utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais de forma coletiva na elaboração, na construção e na divulgação de uma revista digital. A gente vai comparar com recursos anteriores e utilizados nas aulas e nesta área aqui também, tá? Habilidades: normalmente conversa com os objetivos, que é utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes sempre digitais. Afinal, nossa expansão é sobre arte e mídias digitais, tá? Conteúdo: saberes estéticos e culturais, história da comunicação visual, elementos da linguagem, códigos e signos que a gente já viu em aulas passadas, códigos e signos visuais, materialidades que a gente já viu também, suportes materiais, ferramentas e procedimentos, processos de criação, produções gráficas, impressas ou digitais e criação da revista digital. Quais são os recursos didáticos? Notebook, né, que vocês precisam para assistir essa aula. E, na verdade, a duração dessa aula são sempre 45 minutos, tá? Após a minha fala, eu vou sempre colocar também um outro vídeo com outros olhares, com outra pessoa falando, e às vezes até com pessoas da própria área de arte e mídias digitais. Eu sou só uma professora, né, de expansão, e falando sobre a revista digital e como criar uma revista digital, tá? A gente vai construir agora o conceito falando de curadoria de conteúdos para revistas. A curadoria do conteúdo para uma revista envolve a seleção, a organização e a apresentação de informações relevantes e de alta qualidade para os leitores. O processo é semelhante ao trabalho de um curador de arte, né, que escolhe as melhores obras para uma exposição. E no contexto de uma revista, o curador do conteúdo deve realizar várias ações. Bem, por exemplo, né, se tem um curador no Museu de Arte Moderna, né, ele vai abrir uma exposição. Tem o tema da exposição, tem o acervo que cabe naquele tema daquela exposição, e é o curador que vai ver isso, né? Ele vai escolher as obras, vai escolher tudo que vai ser importante e que vai conversar com o tema daquela exposição em determinado momento, que normalmente são sempre exposições com data marcada, tá? Para começar e para terminar. Bem, curador de conteúdo, quais ações ele faz, né? Muita ação. Bem, ele pesquisa, né? Ele pesquisa conteúdos valiosos e confiáveis, seja por meio de várias fontes primárias, que são aquelas informações coletadas diretamente do autor original,
Por exemplo, eu sou o autor da obra, o curador ele vai fazer essa entrevista comigo, vai buscar informações sobre a obra, pesquisar em qual contexto ela foi feita, o que o autor quer que ela apresente na exposição. Tem uma série de questões que estão ligadas também com o autor da obra, tá? E sem análise de terceiros, né, ou secundários, que são as fontes baseadas nas primárias, pois não são revisados e reinterpretados, tá? Bem, ele vai, além de pesquisar, ele vai selecionar. Ele vai selecionar materiais, informações que se alinhem com a missão, a visão e o público-alvo da revista. Se é uma revista automobilística, óbvio que o público-alvo vai ser os que compram carros, que trocam carro todo ano. E muitos anos atrás, se fosse fazer uma revista voltada ao automobilismo, o nicho seria, o público-alvo seria homens, né, com mulheres fazendo propaganda do carro. Mas assim, a gente sabe que com a evolução feminina, com o passar do tempo, já não são só homens que dirigem, a gente sabe disso. Aliás, sempre teve mulheres dirigindo, mas hoje em dia a gente não tem mais essa questão de gênero na questão do automóvel. A mulher compra o carro, o homem compra o carro. Então, o público-alvo numa revista automobilística, ela está dividida nesses dois públicos, tá? Independentemente do gênero, do sexo da pessoa, tá? O tempo chove hoje, esfria amanhã, faz sol, depois esfria de novo, faz sol de novo, queima a cabeça. No final, a gente acaba não tendo saúde. Por isso que sempre na quarta-feira eu já passei por todas as estações. Então, a minha garganta, e também porque a aula, 7 aulas seguidas, depois aula à tarde, depois aula à noite. E eu peço desculpa às vezes, que às vezes eu acabo tossindo, às vezes a garganta tá ruim, mas isso é vida de professor, é assim mesmo, tá? O curador, além de pesquisar e selecionar, ele também vai adaptar, contextualizar e compartilhar. O que é adaptar? Ele edita e ajusta o conteúdo para que ele se encaixe no estilo e no formato da publicação. Contextualizar. Ele fornece o contexto necessário para que os leitores entendam a importância e a relevância daquele conteúdo, né? E compartilhar. Compartilhar é a parte mais fácil. Ele quer distribuir o conteúdo selecionado e organizado por meio da revista, seja um formato impresso ou um formato digital, tá? Como deve ser a curadoria de conteúdo na era digital? Na era digital, estudos apontam que a seleção e a organização de informações necessitam de um olhar mais focado devido ao volume massivo de dados disponível online, tá? A internet é um leque de possibilidades, tá? Tem muita coisa lá e precisa identificar o que o curador ele vai filtrar, ele precisa, dentro das pesquisas dele, ele tem que entender o que é importante para aquela revista, porque ele já contextualizou, ele já adaptou. E na era digital, estudos apontam que a seleção desse conteúdo, ele precisa ter um olhar muito focado, um olhar quase cirúrgico, né? E com tantos conteúdos sendo produzidos a cada segundo, o essencial é filtrar o que é relevante e o que é confiável, para evitar a sobrecarga de informações. Imagina uma revista que está falando sobre uma coisa e na mesma hora, como ela é digital, outra revista falando a mesma coisa. Então tem que ver, porque já que são revistas concorrentes, às vezes mesmo tendo o mesmo público-alvo, a concorrência no mercado, já que a gente vive no capitalismo, é sempre muito grande. Então o curador tem que tomar muito cuidado para não ter realmente essa sobrecarga de informações na revista, tá? Diferenças entre texto impresso e texto digital. Às vezes o aluno fala assim, olha, pode imprimir, pode ser digital? Vamos ver o que é uma revista digital, tá? Uma revista digital é uma publicação distribuída geralmente pela internet, tá? E o impresso, gente, a gente está cabeludo de saber que aquela revista que ela é vendida
no jornaleiro, ela é vendida na loja, ela é vendida fisicamente. Mas vamos voltar agora sobre a revista digital, tá? A revista digital é uma publicação distribuída geralmente pela internet, e essas revistas podem ser lidas em diversos dispositivos digitais, como computadores, tablets e smartphones, tá? Assim como as revistas impressas, as versões digitais contêm artigos, entrevistas, imagens, reportagens, resenhas e anúncios. E os anúncios são bastante importantes, né? Como na revista física, existem anunciantes que anunciam na revista física, mas que não anunciam na revista digital. E existem anunciantes que anunciam na revista digital e não anunciam na revista física. Depende muito do produto, depende muito do público-alvo também, tá? O formato digital enriquece a experiência do leitor com conteúdos interativos, como vídeos, links e gráficos animados. A gente pode viajar de um assunto para o outro com um link que a própria revista pode trazer, e a gente nem precisa sair do lugar. Então, a revista digital, ela traz essa diferença da revista impressa, tá? Às vezes, mas também tem gente que gosta muito de revista impressa. Revista digital e a hierarquia dos conteúdos. A hierarquia de conteúdos é uma revista digital, tem como objetivo, ela organiza as informações de forma clara e intuitiva, né? Permitindo que os leitores encontrem facilmente os conteúdos do seu interesse e naveguem de maneira eficiente. A estrutura também facilita a integração de novos conteúdos e atualizações e pode variar em cada produção. No entanto, sempre direcionando o público de forma muito clara. Isso o curador precisa fazer, ele tem que direcionar, ele tem que ser claro no público que ele quer, tá? Porque não adianta se fazer buscando vários públicos que acabam não alcançando nenhum. Então, o curador, ele vai ver qual é o público-alvo, ele vai direcionar justamente para aquele público, para que os objetivos sejam alcançados sempre, tá? E os anunciantes também, eles veem qual é o público-alvo daquela revista para poder anunciar os seus produtos, tá? Hierarquia de conteúdos. Tem a capa, que é a homepage, né? A gente já conhece essas expressões, que é o título e logotipo, identificação da revista. Tem o menu de navegação, onde tem os links para as principais seções da revista. Artigos em destaques, né? Principais matérias e conteúdos em destaque. Chamadas para assinatura, que são as newsletters, né? Sabe quando a gente entra num site que tem a newsletters, porque aí você coloca seu e-mail, seu contato, e sempre que tem algumas novidades eles mandam por e-mail. Então, na revista digital, também tem essa newsletter, tá? Quer dizer, parte daí a ideia de newsletter, tá? Incentivos para o leitor se inscrever ou assinar. Tem um índice, né, que são seções e subseções, listas organizadas das seções principais, como notícias, reportagens, opiniões e etc. E também tem links para cada subseção relevante. Artigos de destaque, links para os principais artigos de cada seção e pesquisa e busca, né, ferramentas para pesquisar conteúdos específicos na revista. Acho que falando assim, você deve imaginar, nossa, mas isso daí é fácil, porque eu conheço as revistas digitais, a gente passa por elas sempre. Mas essa aula tem esse objetivo, de você ir atrás na coxinha e explicar como que ela acontece, tá? Elementos importantes de uma revista digital. Tem as seções principais, que são as seções que podem incluir artigos, entrevistas, reportagens, colunas e entre outros. Esses conteúdos devem ser organizados de forma lógica e atraente, porque se não tiver atração, se não tiver atrativos, ninguém lê até o final, né? Com layout bastante interessante e responsivo, né? Que se adapta bem aos diferentes dispositivos, tanto no tablet, quanto no notebook, quanto no smartphone, quanto no iPhone. Então, assim, ele tem que, não adianta assim, você tem um público-alvo, né? Às vezes ele está com Note, você não pode fazer algo que só vai abrir no Note, tem que ser algo que vai abrir em todos os dispositivos existentes no mercado, tá?
A capa e o sumário. A capa é um elemento importante, pois é responsável por chamar a atenção dos leitores, né? Quer dizer, às vezes a gente fala assim, a capa é legal, mas não tem conteúdo. Mas a capa sempre é o que chama a atenção primeiro. Primeiro vem a capa, depois quando a gente abre, aí você sabe se você vai continuar ou não nessa revista digital, por conta de você passar pelos conteúdos e não achar interessante, ou pelo contrário, né? A capa ser maravilhosa e os conteúdos também conversarem com a capa. Então aí fica aquela revista que você vai ter atração por ela, tá? Tem o layout e o design, né? Que é o layout da revista, ela precisa se adaptar perfeitamente aos diferentes tamanhos de tela. Por exemplo, se você vai ver esse layout no notebook, ela tem que se adaptar também à pessoa que vai ler essa revista no celular, aquela pessoa que vai ler a revista no tablet. Então, tudo isso tem que ser muito pensado. Interação em multimídia são os recursos interativos, né, como vídeos, áudios, galerias de imagem, precisam funcionar corretamente em dispositivos móveis, completamente em todos os dispositivos móveis, exatamente como na capa e no sumário, no layout e no design, tá? E tem a responsividade, que é a estrutura da navegação de uma revista digital. Como sumário, os menus devem ser projetados para ser fácil de usar em todos os dispositivos, desde os maiores até os menores, tá? Bem, agora sempre a gente deixa uma atividade para vocês, né? Qual é a atividade? É você se reunir em grupo. De novo, eu sempre falo o nome da professora Juliana, que é a professora que dá aula presencial para vocês. Cada grupo deve escolher um tema para sua revista digital. Pode ser com base em interesse comum, como esporte, música, tecnologia. Vocês vão ter que esboçar uma capa, né? De revista digital, pode ser em uma folha de papel ou em um programa de design, e o logotipo da publicação. A gente já viu como se faz um logotipo, a gente já viu como que se faz para esboçar uma capa. Isso está tudo nas aulas anteriores, tá? E para o logotipo, não se esqueça do trabalho realizado nas aulas passadas, tá? Todas as aulas estão gravadas, é só vocês retomarem. E é legal porque, como tem títulos, né? É fácil de você achar lá no dispositivo do Centro de Mídias. Bem, para concluir, como que a gente fica, né? Essa aula, ela tá no repositório do Centro de Mídias, né? Na aula de Artes e Mídias Digitais. E nessa aula a gente refletiu sobre a importância dos elementos visuais para uma capa de revista. E debatemos também sobre a curadoria de texto, qual a importância do curador. O curador que ele é de textos e conteúdo para uma revista digital, qual é a função dele, tá? Retomamos o que é uma revista digital e a importância do profissional que realiza a curadoria do conteúdo. Por fim, refletimos sobre a hierarquia dos conteúdos, né? E os elementos para que uma revista digital promova uma leitura agradável ao seu público-alvo, tá? Não deixem de fazer, pelo menos tentar fazer nessa revista digital e mostra para mim nas aulas presenciais, tá? Converse com a professora da aula presencial, que nós todos juntos a gente pode fazer um trabalho melhor ainda, tá? Como essa é uma aula online, fica mais fácil para a gente se reunir em grupo na aula presencial, tá bom? Então eu fico aqui, vou passar um vídeo agora para vocês que vai falar sobre o que é uma revista digital. De novo, uma outra pessoa falando sobre curadoria, mas com outras perspectivas, tá? E fico aqui até o final da aula, então fica aqui e quaisquer dúvidas deixem no chat e até daqui a pouco, tá bom? Beijinhos!